Olá pessoal, tudo bem? Vamos retomar o nosso assunto. Nós estávamos trabalhando com formulários e a partir dessa aula a gente vai brincar um pouquinho, deixar os nossos formulários um pouco mais bonitos. Tá? Nós vamos deixar nossos formulários mais apresentáveis. Então, para a aula de hoje, eu preparei aqui para gente um formulário, tá? De contato da disciplina. Tá? É um formulário básico, aquilo que a gente já aprendeu, a gente já fez. Então vocês podem verificar que aqui eu tenho um formulário, eu fiz em dois navegadores para a gente visualizar o resultado. Tá? E esse aqui é o nosso formulário. Tá? Nós temos lá um formulário de contato. Coloquei lá um H1 para indicar a mensagem em cima do formulário. Um form lá, que é o meu form, que vai, a action dele é o exec.php. Tá? Então aqui é para exemplificar. E tem ali, ó, um input para o prontuário, falando que é somente os números, um input do tipo text para digitar o nome do aluno e um input, na verdade, um text área, onde o aluno aqui no caso vai digitar sua dúvida. Então percebam que é um formulário destinado a entrar em contato com o professor. Tá? Cada parte do form, cada input tem o seu label, né, indicando ali, no final um botão submit. Então nós vamos começar a trabalhar com estilo CSS, que está aqui, ó, com o nosso contato HTML. Tá? Então nós vamos ter essa página que a gente está visualizando aqui, ó, e o nosso arquivo CSS vai modificar essa apresentação. Então estou atualizando aqui, ó, a página está exatamente assim. Por que ela está nesse formato em linha? Tá? Porque os elementos dentro do formulário estão um depois do outro. Então vocês podem observar que tem um label, o input daquele primeiro label do prontuário fica na frente dele. O próximo label, que é o nome do aluno, fica na frente daquele input. Nós fizemos no HTML um ajustezinho de colocar um BR para ele pular a linha. Tá? Nós vamos não fazer isso nesse momento, nós vamos utilizar outras técnicas usando CSS para obter um resultado mais visível, mais elegante desse formulário aqui. Tá? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, meu CSS eu já criei aqui, ó, está no mesmo diretório, mas ele não está linkado aqui no nosso documento. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é relacionar o meu HTML com aquele CSS que eu vou utilizar. Então a gente já lembra lá vamos criar um link, tá? Esse link está relacionado com uma style sheet, uma folha de estilo. O type desse link é um text CSS e o href dele vai se ligar com a página estilo.css. Então está lá criado o nosso link. Se eu vier aqui no meu navegador, não aconteceu nada porque o meu estilo CSS está vazio. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui no CSS, então praticamente não vou mais mexer no HTML, vou mexer só aqui no CSS. Vamos visualizar esse formulário, tá? Vamos contornar esse formulário. Então no CSS, vou selecionar o form, então colocar aqui a tag form, que eu quero trabalhar com ela. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma borda. Então, se vocês lembram, é um border. Então, definir uma borda. Eu vou colocar um border de 1 pixel, ou seja, simplesmente fazer uma indicaçãozinha, uma demarcação, que ela é sólida. E eu vou marcar uma corzinha aqui, um cinza claro, tá? Bem tranquilo para que a gente visualize. Olha aqui, que eu atualizar a página, percebam ali, ó, que o formulário ocupou toda a nossa página. Olha que bacana o quanto que ele começou ali ocupando.
percebam que todos os elementos estão dentro dele. Tá? Vamos fazer alguns ajustes, tá, nesse formulário. O primeiro deles, eu vou definir aqui que a largura desse formulário aqui, em torno de, vamos pensar aqui, uns 40% de todo o corpo. Resulta que eu tenho uma diminuição ali, ó, do nosso documento. Olha que bacana que ele já ficou. E percebam que o botão pulou de linha, tá? Porque os outros elementos já alcançaram o final do form e não cabia mais. Então ele jogou para a linha de baixo. Vamos resolver outro item. Percebam que esse form ele está colado aqui no canto esquerdo da página, né? Então vamos colocar aqui uma propriedade chamada margem. Essa margem, vamos colocar aqui de uns 20 pixels. Essa margem ela faz o quê? Ela tira uma referência a partir do lado de fora da nossa caixinha. Então, ó, a hora que eu atualizar aqui, ó, percebam que empurrou a caixa inteira, empurrou, no caso aqui são 20 pixels, tá? Para distante da margem esquerda. Se eu tirar aqui o tamanho, vocês vão perceber aqui, ele também tem a mesma dimensão no final da página lá. Então, se eu aumentar aqui para ficar um pouco mais visível, gritante aqui, de 100 pixels, tá? Olha só como ele vai ficar. Tanto da esquerda quanto da direita, ele está diminuindo ali os tamanhos. Então, mais aqui uns 20 pixels para a gente, já está de bom tamanho. E vou continuar a minha largura de 40 pixels. Olha só. A margem define o ponto de fora do formulário com o início do formulário. Só que os elementos dentro do formulário, olha lá, o prontuário, o botão estão bem encostados, assim, estão começando exatamente onde começa o formulário. Para que haja não vamos dizer uma margem, mas chama-se padding essa propriedade, que é um enchimento dentro da margem. Então eu vou configurar esse padding e a gente vai visualizar o que vai acontecer lá. Vamos colocar aqui de uns 20 pixels também. E olha só o que vai acontecer aqui. Olha o prontuário, tá? Ele empurrou 20 pixels da esquerda para a direita. Da direita para a esquerda também tem um espaço de 20 pixels. Olha embaixo também, embaixo do botão tem uma diferença de 20 pixels agora. E em cima também tem uma diferença de 20 pixels. Ou seja, é como se tivesse a gente chama de uma almofada, um enchimento entre a margem, o começo do elemento, e o começo do próximo elemento, no caso da label, do text area e assim por diante. Então a gente define aquilo que vai acontecer. Então, nosso form já ficou interessante assim, já temos um tamanho para esse form. Bom, mas não está bonito ainda, tá? Então eu vou fazer uma configuração agora num outro elemento aqui. Vamos configurar as nossas labels. Tá? Então vamos configurar a nossa label. Primeira coisa, vamos mudar a fonte dessa label aqui. Vocês podem fazer qualquer configuração, tá? Mas vamos pegar aqui uma fonte size, por exemplo. Vamos colocar aqui com uns 12 pixels. O resultado a gente vai ver aqui, ó, que o tamanho do texto ali ficou já um pouquinho menor, tá? Com o font size já ficou menorzinho, menos destacado, já dá para visualizar. Querem aumentar? Sintam-se à vontade. Querem diminuir também? Sintam-se à vontade. Bom, só que eu vou dar um destaque também em cada uma dessas labels, tá? Então a gente tem essa label aqui e essa label aqui, tá? São 3 labels que nós temos. Percebam que eu estou mexendo numa propriedade, está sendo aplicado nas 3 labels, tá? Vamos colocar aqui um peso na fonte weight para bold, ou seja, para ficar negrito, tá? Interessante, já ficou bacana ali o que a gente vai
utilizar. Agora, a próxima propriedade que eu vou conversar com vocês, ela é uma propriedade que vai resolver esse problema do formulário estar todo numa linha só. Cada elemento, quando eu seleciono aqui esse label, ele começa e termina daqui a aqui. Tá? Eu posso configurar ele para que ele ocupe exatamente todo o espaço disponível no formulário. Tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou setar duas propriedades aqui. Primeiro é o formato do display. Esse display é como o elemento, no caso o label aqui, vai se comportar. Ela tem um display de bloco, ou seja, ela é um bloco inteiro, ela não permite elementos ao lado dela, então ela vai ocupar todo o espaço. E eu vou falar que a largura que ela vai ocupar é exatamente de 100% do nosso espaço disponível. E o espaço disponível não é a página inteira, é o espaço, o label está dentro de um form. Então, o form ocupa 40% da tela. Então, quer dizer que o label vai ocupar 100% do espaço do form. Tá? Então, percebam aqui, ó, olha o resultado. Esse prontuário aqui, ó, ele se estende daqui até o final. Tá? Ele não seleciona aqui, mas ele se estende até o final. Tá? Bem interessante isso, ele ficar um depois do outro. Tá? Bom, percebo que o botão não aconteceu nada, porque o botão está na frente e o botão não é label, nós só mexemos com label até agora. Bom, como nós mexemos com as labels, vamos agora configurar aqueles inputs, tanto o input do prontuário quanto o input do nome, nós vamos configurar eles. Então, vamos selecionar o input, então, e vamos trabalhar com o input. O que é a primeira coisa que eu vou fazer com ele? Tá? Cada input, eu quero colocar ali, ó, prontuário e o input. Eu quero deixar um espaço entre o input do prontuário e a próxima label. Então, eu vou definir aqui uma margem bottom, que é a parte de baixo do elemento. Vamos colocar aqui uns 20 pixels, tá? 20 pixels é um tamanho bacana aqui, ó. Olha o resultado e vai dar um espaçamento. Olha como mudou o nosso formulário só com essa configuração, tá? Fica bem interessante. Bom, na sequência eu vou fazer o seguinte, eu vou configurar a largura de cada um dos elementos para 100%. Que vai acontecer o quê? Ele ocupar todo o formulário. Olha lá que interessante. Ele ocupou todo o formulário. Vocês vão perceber que o botão enviar também está fazendo isso. Tá? E o botão enviar, ele está grudado ali no text area. Opa, text area não é input. Nós vamos configurar também o nosso text area para se comportar na mesma forma. Tá? Como que eu vou fazer? Copiar e colar? Claro que não. Tá? Nós vamos aproveitar, já que ele vai fazer a mesma coisa, eu vou usar aqui vírgula text area. Se eu tiver dois elementos que eu quero aplicar as mesmas propriedades, basta separar eles por vírgula. Resultado, então, ó, o nosso text area ocupando todo o espaço, tá? E tendo aquela distância para deixar ele bem legível o nosso elemento. Bom, até aqui, tranquilos, bem bacana. Digitar aqui um número, ele vai, número qualquer aqui, ó. Perceba que ele está bem grudadinho, né? Então, se eu digito um nome aqui, ó, ele fica bem justo ali na caixinha de texto. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou definir um enchimento. Sim, a mesma propriedade padding que eu usei no form, eu posso usar dentro de um input. Percebam que eu vou falar de dentro do input, tá? Então, eu vou configurar aqui um padding de, vamos pensar aqui uns 10 pixels, vamos ver o que dá, qualquer coisa a gente aumenta e diminui, tá?
é um enchimento que vai acontecer dentro do formulário. Olha só, eu tenho 10 pixels entre o texto, tá, e o formulário. Fica muito mais legível para a gente nesse formato, né? Se eu vier aqui no navegador no Firefox, ó, que a gente está mudando, ó, também está assim, ó, tá? Ele está bem legível. Bom, deixa eu voltar aqui. Nós temos o seguinte, percebam que ele estourou o espaço do formulário aqui no final. Isso aconteceu tanto no Firefox, ó, que ficou pior, como no Chrome. Tá? Ficou bem complicado, bem chato isso aqui pra gente. Tá? Por quê? Quando eu configurei o padding, ele ignora a margem aqui no final e joga para terminar. A nossa margem estava mais ou menos aqui. O que ele fez? Ele acrescentou um padding e o enchimento empurrou a margem para o final. Existe uma propriedade que nós vamos configurar aqui, chamada box size. Tá? Vou configurar ela para que ela seja o border box. Essa propriedade vai fazer com que o padding se aplique única e exclusivamente dentro dos elementos. Olha só, nós não temos mais agora aquele estouro, tá? Não está mais estourando aqui o tamanho, então ele considerou o espaço necessário aqui, ó. E aí ele vai até ocupar o espaço e vai deixar o finalzinho, ó, também com o mesmo padding, ó. Tá? Então ele faz exatamente isso pra gente. E funciona também aqui no Chrome, tá? Então funciona nos dois navegadores. Tá aí nossos formulários. Vamos configurar aqui também, tanto para o input como para o text area, uma borda, uma bordinha aqui também. Vamos colocar uma bordinha de 1 pixel, sólida, e também vou colocar aquela corzinha cinza que eu coloquei em volta do formulário. Isso significa que nós temos essa situação. Deixa eu recarregar aqui. Ele está dizendo que eu cliquei no botão Submit, ele está gritando. Tá? Preencher esse campo porque é requerido. Bom, então está aqui o nosso formulário. Olha só, tem uma bordinha cinza demarcando, tem o nome, prontuário, tudo muito bacana, bem mais legível do que aquilo que a gente começou a trabalhar no começo do vídeo. Tá? Eu vou comentar com vocês o seguinte, o text area, ele tem essa propriedade aqui, ó, que ele pode fazer isso aqui, aumentar assim e deixar o nosso formulário desconfigurado, tá? Nós temos como resolver isso, tá? Organizar esse elemento também. Então, eu vou trabalhar com o text area, isso aqui é só para o text area, então não está junto nas configurações de cima, tá? Então, essas são específicas para o text area. Existe uma propriedade que chama-se resize, tá? O padrão dela é que ela seja both. Both significa os dois, ou seja, o text area pode aumentar tanto para baixo quanto para o lado, tá? Essa é a propriedade both. Porém, eu posso definir, por exemplo, que eu quero que ela cresça somente na horizontal. O que significa isso, crescer na horizontal? Significa que eu vou colocar o mouse aqui, ó, ele não desce, ele só aumenta ou diminui na horizontal. Interessante. Não é isso que eu quero, mas é interessante, porque eu quero que ela não cresça aqui, mas sim que possa ser aumentado apenas na vertical. Então, agora, ao atualizar aqui, ó, ele não cresce mais para o lado, só cresce para baixo, tá?
E aí, ó, pode crescer o tanto que quiser e diminuir o tanto que quiser. Bom, não é bacana também a gente perder o formulário assim, né? Tá? O que nós podemos configurar? O máximo que eu quero que ele desça até aqui, por exemplo. Para isso, dentro do text area, a gente vai configurar uma outra propriedade chamada max width, que é a altura máxima. Tá? Vamos pensar aqui uns 300 pixels, por exemplo. Tá? Então, quer dizer que eu consigo aumentar até 300 pixels. Ó. Não aumenta mais. Diminui, mas ele aumenta só 300 pixels. Ah, dá para aumentar para 400. Não tem problema. Aumenta 400 aqui. A gente consegue chegar aqui em 400. Tá? Não mais do que isso. Só que diminuir também não é uma boa. Tá vendo? Diminui muito. Tá? Então nós podemos também, da forma que a gente configurou o max, nós podemos configurar o min, tá? O tamanho mínimo. Vamos pensar no tamanho mínimo aqui de 100 pixels. Tá? Então, nós temos aqui, consigo diminuir, ó, só até aqui, ó. Ah, ficou bem pertinho. Consigo aumentar só até aqui, ó. Não consigo fugir disso, tá? Então, eu posso falar, não, quero o mínimo que seja 50 pixels, tá? Então, se eu fizer com 50 pixels, ele vai diminuir mais. Olha lá. Mas continua aumentando só até 400. Então, vocês podem configurar o tamanho que vocês quiserem aí, que ele aumenta e diminua de acordo com essa propriedade. Tá? Então, nosso formulário agora já está interessante aqui. Nós temos lá número, nome, a dúvida que o aluno vai digitar. Ah, Dinilson, se a dúvida for muito grande, pode digitar o que vocês quiserem aqui. Tá? O que ele vai fazer? Colocar uma barrinha de navegação. Ah, mas eu posso aumentar? Pode, você pode aumentar. Aumentou até o máximo? O que ele vai fazer? Ó? Colocar a barrinha. Tá? Então, bem tranquilo, independente do tanto que você tenha de texto aqui, ele vai colocar a barrinha e vai ser possível tanto navegar como não navegar aí, de acordo com o que seja necessário. Bom, nós temos algumas coisas aqui ainda que dá para brincar, para deixar bonito ainda no nosso formulário. Por exemplo, vamos configurar aqui, para quando eu clicar no nome, no prontuário, nessas propriedades, eu quero que ele demarque essa caixinha de texto, porque eu quero conhecer, saber onde eu estou digitando. Tá? Eu quero destacar essa informação. Então, lá no CSS, eu vou mexer numa propriedade lá do input. Tá? Só que aí eu quero uma propriedade que aconteça vinculada a um evento. Tá? Que evento? Quando o input ele tiver o evento focus, ou seja, quando ele receber um foco, quando ele receber o clique, tá? Eu quero fazer um ajuste, eu quero dar um destaque, tá? Quando ele estiver em foco. Que destaque eu quero dar? Quero colocar uma borda, vou colocar uma bordinha aqui, uma bordinha um pouquinho mais grossinha, 2 pixels, por exemplo, sólida. E vamos pensar numa cor aqui, uma corzinha, um azul aqui. Acho que esse azulzinho aqui tá bom. O que vai acontecer? Ó? Vou recarregar aqui. Não aconteceu nada. Só que quando eu for digitar o nome do aluno, olha que bacana. Ele coloca a cor nessa borda. Se eu for digitar o prontuário, olha lá, ele coloca o destaque na borda que eu estou. Ou seja, o elemento que está em foco. Opa, o text area não tem. Legal, vou copiar e colar. Não, né? Já sabemos que nós vamos aproveitar a mesma coisa. O text area,
mas somente quando ele estiver com o foco, tá? Então, posso vir aqui, quando te for digitar a mensagem, ó, ele fica lá, bem bacana essa configuração que a gente pode fazer, tá? Só que o que não está ficando bacana aqui é esse botão, né? Esse botão não está nada bonito aqui no nosso formulário, tá? Então nós vamos reconfigurá-lo também. E só que o detalhe é o seguinte, ele está pegando todas as propriedades que eu estou aplicando ao input, tá? Ó, ele tem até foco. Quando eu clico no botão ele fica azul, ó, tá? Ele fica com margem azul. Para resolver essa questão, nós vamos trabalhar com o tipo, selecionar somente o botão num formato bem específico, tá? Então nós vamos pegar lá, ele é um input, só que ele não é um qualquer input, ele é um input cujo type é submit. Percebam que eu estou colocando um input e aí eu estou colocando uma propriedade do HTML aqui que é definindo o tipo dele, tá? Então, no submit, ou seja, essas propriedades vão ser aplicadas somente ao submit, então somente ao botão, tá? Então, primeira coisa que vamos fazer com ele, tá? Eu vou resolver um probleminha aqui, ó. Percebam que aqui abaixo desse botão, ele é um input, ele tem 20 pixels de margem na parte inferior. E tem mais 20 pixels de margem, tá? De padding que tem aqui. Então ele está com 40 pixels desse ponto até esse ponto. O que nós vamos fazer? Primeiro resolver esse margem bottom do nosso botão submit, onde eu vou passar para 0 pixels. Ou seja, eu não quero que ele tenha aquela margem de 20 que eu configurei aqui para todo input, ó, essa margem bottom de 20 que eu configurei para todos os inputs, eu não quero que ela se aplique quando o input for o submit. Eu quero que o submit seja 0. Então isso resulta que tem um espacinho menor aqui, ó. Tá? Então, primeira propriedade aí que a gente está configurando. Para deixar ele um pouquinho mais com cara de botão, vamos configurar aqui um background. Tá? Vamos configurar uma corzinha de background. Vamos colocar aqui, vou colocar aquele mesmo azul que temos aqui, tá? No destaque. E aí eu já vou conseguir visualizar esse botão como uma caixinha azul. O texto não ficou nada bacana. Vamos arrumar esse texto aqui. Vamos mudar a cor do texto. Vamos colocar uma cor branca. Tá? Um branquinho aqui. Agora já consigo ler. Mas ainda está lá, o enviar está bem magrinho, né? Então, vamos colocar um negrito. Então, font weight. O peso da fonte, vamos colocar aqui em bold. Significa aqui, ó. Já está bem bacana. Só que percebam aqui, ó, tem uma bordinha esquisita nesse elemento. Vamos tirar a borda dele, tá? Que está com a borda cinza. Talvez vocês pelo vídeo não percebam, mas olhando aqui dá para perceber que tem uma borda cinza. O que nós podemos fazer? Ou eu mudo a cor dessa borda ou eu tiro a borda. Então, vou tirar a borda porque é mais fácil. Então, eu vou tirar essa bordinha aqui, ó. Pronto. Então, agora eu tenho um botão bem bacana aqui. Parece que é só uma caixinha, né? Esse botão e a caixinha não tá legal. Dá para configurar mais, tá? E vamos configurar mais, então. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos organizar esse botão para que ele mude de cor quando eu passar o mouse sobre ele. Então, como é um input submit que eu quero, então eu vou copiar essa propriedade aqui, ó. Tá? Só que eu quero fazer alguma coisa quando acontecer um evento específico. Qual evento? O mouse passar por cima. Não é ele estar em foco, é o mouse estar em cima dele. Esse evento é um evento chamado hover. Então, quando o mouse estiver sobre, então o evento hover
eu quero mudar alguma coisa. Eu quero mudar o background desse botão. Vamos colocar um azul mais claro aqui. 4A. Vou colocar um azul clarinho aqui. Tá? Percebo que é um azul mais claro. Então, na hora que eu atualizar aqui, ó, atualizei, colocar o mouse em cima do botão, olha lá, ele já dá um efeito visual que ali vai acontecer alguma coisa, ó. Tá? E para enfatizar ainda mais que ele é um botão, eu posso configurar essa propriedade aqui, ó, cursor. Eu já venho até aqui, ó, cursor pointer. Essa propriedade, vou carregar aqui de novo, atualizar aqui. Ela vai permitir o seguinte, ó, o nosso cursor do mouse é a setinha, a hora que está em cima do botão, ela vira uma mãozinha, um ponteirozinho apontando para o item, tá? Então, ó, muito bacana. Então já tem um formulário aqui, já dá para entender que esse botão é um botão de ação. Consigo configurar nossa caixinha aqui para aumentar e diminuir e assim por diante. Percebam que eu consegui fazer um monte de coisa com esse formulário, tá? Várias configurações e ficou bacana. Além disso, eu queria mostrar para vocês o seguinte: tudo que a gente fez para esse form aqui foi aplicado pelo CSS. Significa que eu posso aumentar o form, por exemplo, incluindo aqui, por exemplo, um input. Vamos colocar aqui um type e-mail. O name dele vai ser e-mail e o ID vai ser e-mail também. Tá? Placeholder, a dica, vamos colocar aqui e-mail institucional. E ele também é required. Legal, vamos colocar aqui o label. Tá, um label for e-mail. Vamos para a caixinha do e-mail. E-mail do aluno. Tá? E ao mexer isso aqui no formulário, no nosso HTML agora, quando eu recarregar essa página, todas as configurações, como eu fiz para o input, ele se aplica exatamente aqui. Então ela é aplicável sem ter que mexer no CSS, nada mais, porque eu já trabalhei com os seletores corretos, tá? Trabalhei com o label e trabalhei com os inputs, tá? Então, e percebo que também aqui, ó, no Chrome, deixa eu atualizar aqui, ó, também funcionou bacana as configurações. A única coisa que eu queria destacar aqui no Chrome com vocês é a cor do destaque não ficou azul, que foi selecionado. Isso vai variar um pouquinho de navegador para navegador, tá? Então experimentem aí, tá? Cada uma das possibilidades que vocês têm. Então, pessoal, para a aula de hoje ficamos por aqui. É o conteúdo de aplicando CSS no nosso formulário. Tá joia? Até a próxima, pessoal.